jogo para a humanidade. Você ainda pode marcar um gol a seu favor? As regras do jogo da vida. A primeira regra do jogo a ter em mente é que a Bíblia ensina que tudo foi feito por Jesus Cristo e para Jesus Cristo e que tudo subsiste nele. Deus estabeleceu a lei pela qual o universo é governado e quer queiramos, quer não, todos os seres estão sujeitos a essa lei que está expressa na Bíblia. É essa lei que ilumina nossos passos e nos ajuda a caminhar sem cair em condenação. Infringir a lei do Criador chama-se pecado e é punível com a morte. Jesus Cristo é a vida, ou seja, dele procede a vida em todo o universo. Toda a humanidade infringiu a lei de Deus e, portanto, todo ser humano já está condenado à morte eterna. Isso significa que todo ser humano está condenado a passar a eternidade separado da vida. Até hoje, aqueles de nós que ainda não saímos dessa dimensão não temos ideia do sofrimento que isso implica. O Criador deu à humanidade um tempo para viver nesta terra em corpo, alma e espírito, na dimensão tempo e espaço. Isso significa que todo ser humano dispõe de cerca de 80 anos de vida, segundo a Bíblia, e que esse tempo é dividido igualmente para todos, 24 horas por dia. Quando o tempo determinado para uma pessoa termina, o jogo da vida termina para ela, por assim dizer. O propósito da vida. O Criador quer que o conheçamos e nos relacionemos com Ele com base no amor. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, aquele enviado por Deus. A palavra enviado é a mesma que Messias em hebraico ou Cristo em grego. Essa palavra expressa o fato de que o Messias, o Filho do Deus vivo, veio com uma missão a cumprir a favor da humanidade. Sua missão era dar sua vida e receber o castigo que a humanidade deveria receber por infringir a lei de Deus. O objetivo final desse sacrifício é que todo ser humano tenha vida eterna, que consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Por que conhecer a Deus e a Jesus Cristo? Embora Deus seja o legislador e também o juiz, e saiba que toda a humanidade pecou e está condenada, Ele resolveu pagar o preço exigido pela lei a fim de evitar que a humanidade fosse totalmente destruída. Portanto, Ele deu à humanidade um tempo para tomar a decisão mais importante de sua existência. Esse tempo é o tempo da vida na Terra, que, como vimos, está determinado em torno a 80 anos. A solução foi enviar Jesus Cristo, que é Deus, para pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. É por isso que Jesus se tornou homem e habitou por um tempo entre os homens. Durante esse tempo, ele sofreu todo o tipo de tentações e traições que nós, seres humanos, sofremos. Mas ele nunca pecou, isto é, ele nunca infringiu a lei. Assim foi que ele pôde ser o cordeiro expiatório que deu sua vida para pagar pelo pecado de todo ser humano. A propósito, Jesus não tem corredentor, pois todos os seres humanos pecaram e somente Jesus tinha sangue inocente com o qual pagar pelo pecado. Consumado é. Quando Jesus expirou na cruz, como castigo por todos os pecados de todos os seres humanos, ele disse, consumado é. Nisso ele estava expressando que o pagamento pelo pecado havia sido consumado, o castigo havia sido cumprido e a lei havia sido satisfeita. Portanto, naquele momento, o véu do templo foi rasgado, abrindo o caminho para o lugar santíssimo. Em outras palavras, Jesus Cristo abriu a porta para que todos os que recebessem essa redenção pudessem apresentar-se diante de Deus. Por que ainda estamos jogando o jogo da vida? Embora a vida eterna esteja disponível agora mesmo para todo ser humano, ele tem que cumprir uma condição: crer. Diz assim a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Este texto é tremendamente revelador e explícito. Aquele que crê em Jesus Cristo, com tudo o que isso implica, é salvo e tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Ele até explica que as obras humanas são más e é por isso que a humanidade não quer vir à luz.
Mas Deus deu um tempo à humanidade e está apurando esse tempo até o último minuto do jogo, usando linguagem esportiva. Portanto, Ele está esperando pacientemente que todos se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Na verdade, Deus manda que todo ser humano se arrependa. O apóstolo Pedro diz assim: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Como nos dias de Noé, dando aos judeus uma visão do que aconteceria até o fim dos tempos, Jesus disse: assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ao apontar para os dias do dilúvio, Jesus Cristo nos deu muitas pistas sobre como seria o fim do tempo do jogo para a humanidade. Quando o jogo acaba. Em Gênesis 6:3, lemos: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Não vamos considerar agora como são contados na Bíblia anos proféticos, jubileus, dias, etc., porque é um longo estudo e nos desviaria do propósito desta reflexão sobre o jogo que está prestes a terminar. A questão é que nos tempos do dilúvio a humanidade tinha atingido um nível insuportável de pecado e todos os que participavam desse tipo de vida tinham que ser exterminados ou a humanidade seria totalmente extinta. Noé foi considerado puro em sua genética e, portanto, foi escolhido por Deus para construir uma arca na qual ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras e os animais foram salvos. Todo o resto da humanidade foi exterminado. Hoje em dia, a humanidade também está se submetendo a mutações que levam à autoextinção. Estudando os 120 jubileus, que representam os 120 anos determinados por Deus em Gênesis 6:3, chegamos ao fato de que foram concedidos à humanidade 6.000 anos na Terra, e depois disso, o reino de Jesus Cristo será estabelecido. Será um reino que não terá fim. Se compararmos o que estava acontecendo no tempo do dilúvio com o que está acontecendo hoje, encontraremos as mesmas características: violência, pecado, alteração da estrutura genética humana, entre outras coisas. Isso coloca a humanidade nos últimos minutos do jogo. Ainda é possível ganhar o partido? O árbitro do jogo vai soprar o apito final quando Jesus Cristo retorne à Terra no dia que é conhecido como a segunda vinda ou o dia de Jeová. Naquele momento cada olho o verá e aqueles que o rejeitaram o lamentarão, mas então será tarde demais para se arrependerem. O tempo de jogo terá terminado. Nas disputas esportivas, há um tempo conhecido como tempo adicionado, e é a recuperação do tempo perdido por várias razões imprevistas. Em uma mesma linha, devemos considerar os 2 grandes marcos do calendário de Deus neste final do tempo concedido ao homem. Um deles é o arrebatamento da igreja. Voltando a Mateus 16:16-18, vemos que o alicerce da igreja de Cristo é a firme fé de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha onde cada filho de Deus e crente em Jesus Cristo afirma seus pés e não é destruído, porque as portas do Hades não prevalecem contra a igreja que tem a Jesus como alicerce. Isso é crer no nome do unigênito Filho de Deus, como diz João 3,18. A todos aqueles que creram, segundo João 3,16-17 e outras passagens, Jesus Cristo fez uma promessa muito importante. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É claro que a morada do Pai é no 3º céu, que em grego é conhecido como Ouranos. Essa expressão vos levarei para mim é conhecida como o arrebatamento da igreja, que está prestes a ser levada para morar com Cristo no céu. Até esse momento, qualquer pessoa pode crer em Cristo, arrepender-se de seus pecados e tornar-se uma nova criatura, sendo incluída na igreja, que também é referida como o corpo de Cristo. Em Efésios 5:23, Paulo nos diz: Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ninguém sabe o momento em que a igreja será arrebatada, mas pelos acontecimentos mundiais de hoje, sabe-se que esse momento é iminente.
Não há palavras para enfatizar suficientemente essa iminência. Tempo adicionado ou grande tribulação. Há um tempo reservado para cumprir uma semana, entre aspas, relacionada ao povo judeu. Essa semana, que realmente são 7 anos, foi profetizada pelo profeta Daniel. Jesus se refere a ela em Mateus 24, contextualizando assim essa semana nos 7 anos de grande tribulação. Deus sempre tem em seu coração a reconciliação com a humanidade e a salvação de todos. Embora o arrebatamento da igreja marque um ponto de referência nessa obra redentora desde o Gênesis 15 até os dias de hoje, há uma espécie de tempo adicionado para que muitos ainda sejam salvos, mas não se aconselha a ninguém esperar para entregar sua vida a Deus naquele momento. Esse tempo é conhecido como a grande tribulação, da qual Jesus falou aos discípulos no contexto do fim do século, ou o que é conhecido como o fim dos tempos. Esse tempo será um tempo de sofrimento terrível, que, segundo o próprio Jesus Cristo, nunca existiu e nunca mais ocorrerá em toda a história da humanidade. Naquele tempo haverá um governo tirânico, cujo contexto está tomando forma agora mesmo com uma velocidade enorme. Já podemos ver a crueldade que caracterizará esse governo, que é conhecido como o governo do Anticristo. A Bíblia nos diz que durante esse tempo muitos ainda se negarão a adorar aquela besta humana possuída por Satanás, mas ao fazê-lo, perderão a vida sendo degolados. A época da grande tribulação é de 7 anos. Não podemos entrar em detalhes sobre isto neste artigo, mas diríamos que estes anos são um tempo adicionado, porque se bem nesse momento as pessoas ainda poderão escolher entre Jesus Cristo ou o Anticristo, escolher ser fiel a Cristo levará a pessoa à morte imediata nas mãos do sistema do Anticristo. Conclusão. Por uma questão de ilustração de ideia, fizemos uma comparação com um partido de futebol, mas não devemos considerar nossa salvação como um evento lúdico, já que é a coisa mais séria que um ser humano tem que decidir na sua vida, ser salvo ou não. Lembremos que aquele que não creu já foi condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. A jogada perfeita é reconhecer que pecamos, que não podemos pagar por nossos pecados e que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, que foi enviado para pagar por nossa infração da lei. Mas há um tempo, e esse tempo está chegando ao fim. Portanto, a decisão é urgente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Crer em Jesus Cristo é uma questão de decisão e não pode ser adiada sob nenhuma hipótese. Se bem a vida humana em geral é de aproximadamente 80 anos, para muitos o apito final do jogo é soprado antes disso. A questão crucial é: você não crê em Jesus Cristo? Então você está indo mal e, se continuar assim, perderá o jogo por sua vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Você foi feito uma nova criatura? Ótimo, você jogou bem e ganhou. Agora vá e compartilhe esta mensagem com todos aqueles que puder, para que eles também possam ganhar o jogo e ter vida eterna. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.